Bem-vindo ao canal. Hoje convido você a embarcar comigo em uma jornada fascinante, uma viagem através do tempo e da fé para desvendar um dos grandes enigmas da humanidade, a origem dos povos africanos. Imagine, se você puder, um mundo recém-saído do dilúvio. As águas acabaram de recuar, deixando para trás uma terra úmida, cheia de promessas e possibilidades. No centro dessa nova era de renascimento, temos Noé, o sobrevivente escolhido por Deus, junto com sua família. Com ele estão seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, cada um carregando consigo um destino distinto, uma missão divina para repovoar e diversificar a terra. Noé, um patriarca cansado, mas cheio de esperança, olha para seus filhos com um misto de amor e responsabilidade. Ele sabe que suas bênçãos e maldições moldarão o futuro da humanidade. Sem, o primogênito, é designado para repovoar as terras que virão a ser conhecidas como o Oriente Médio, berço dos hebreus e dos árabes. Jafé é enviado para as vastas e ainda misteriosas regiões da Europa e partes da Ásia. E então temos Cam, um nome que ecoa profundamente através dos corredores do tempo, ligado indissoluvelmente ao continente africano. Cam, aquele que viu a nudez de seu pai e foi protagonista de uma das narrativas mais intrigantes e, às vezes, mal compreendidas da Bíblia. Mas essa história, que pode parecer simples, esconde camadas de significado e revelações que foram distorcidas ao longo dos séculos. Hoje, queremos não apenas entender Cam e seus descendentes, mas também restaurar a verdade por trás de suas histórias. Quem eram Cush, Mizraim, Put e Canaã? Como suas vidas e ações moldaram os povos e as culturas que emergiram na África? Que legado deixaram? Prepare-se para mergulhar em uma narrativa onde cada detalhe, cada nome e cada evento está entrelaçado em uma história de fé, identidade e propósito. A história dos povos africanos, segundo a Bíblia, não é apenas uma narrativa de origem, mas uma celebração da diversidade e da resiliência humana. Então acomode-se e deixe-se levar por essa história rica e emocionante que nos leva das margens do dilúvio às vastas savanas da África, revelando a profundidade da conexão entre a fé e a humanidade. Vamos juntos desvendar os mistérios, corrigir os equívocos e celebrar a maravilhosa criação divina. Imagine o cenário. O grande dilúvio acabou de recuar. As águas que cobriram a terra por 40 dias e 40 noites finalmente desapareceram, revelando um mundo novo, cheio de promessas. Noé, um homem de fé inabalável, se encontra com seus 3 filhos em uma terra renovada, mas desconhecida. A arca, que havia sido seu refúgio e salvação, repousa agora nas montanhas de Ararat. E o arco-íris no céu é um sinal da aliança de Deus com a humanidade. Noé, ao descer da arca, sabe que tem um papel crucial a desempenhar. Ele é o patriarca de uma nova era, o responsável por recomeçar a humanidade. Com ele estão seus filhos, Sem, Cam e Jafé. Cada um deles carrega uma missão divina, uma tarefa sagrada de repovoar a terra. Sem, o primogênito, é abençoado para se tornar o pai de muitos povos que habitarão as terras do Oriente Médio. Sua missão é ser a semente de nações que abrigarão a fé e a sabedoria. Dos descendentes de Sem surgirão grandes povos, incluindo os hebreus e os árabes, cujas histórias moldarão a trajetória espiritual do mundo. Jafé, por outro lado, é designado para repovoar as vastas e ainda pouco exploradas regiões da Europa e partes da Ásia. Seu nome, que significa Deus aumentará, reflete a expansão e a diversidade que caracterizarão seus descendentes. Jafé é abençoado com a promessa de territórios amplos e prosperidade, simbolizando a multiplicidade cultural e geográfica que emergirá de sua linhagem. E então temos Cam, o filho cujas ações e destino têm sido objeto de inúmeras interpretações e debates ao longo dos séculos. Cam é incumbido de repovoar a região que virá a ser conhecida como África. A Bíblia nos conta que Cam foi abençoado com a capacidade de fertilidade e vigor, uma bênção que se refletirá na vitalidade e diversidade dos povos africanos. De Cam surgirão 4 filhos notáveis: Cush, Mizraim, Put e Canaã, cujas histórias entrelaçadas darão origem a civilizações extraordinárias. Noé, com o peso de uma nova humanidade sobre seus ombros, abençoa cada um de seus filhos, atribuindo-lhes essas missões sagradas. Suas palavras são proféticas, determinando não apenas o destino imediato de suas famílias, mas também o futuro de continentes inteiros.
A bênção de Noé é mais do que uma simples cerimônia familiar. É um decreto divino que moldará o curso da história humana. Agora, enquanto nos aprofundamos nas histórias de Sem, Cã e Jafé, vamos desvendar como cada um deles cumpriu suas missões, enfrentou desafios e deixou um legado duradouro. Prepare-se para uma viagem épica através das narrativas bíblicas, onde fé, coragem e destino se entrelaçam para formar a rica tapeçaria da humanidade. Após o grande dilúvio, Ham, um dos 3 filhos de Noé, recebeu uma missão singular: repovoar e revitalizar uma vasta e rica região que viria a ser conhecida como África. Diferente de seus irmãos, cuja herança estava enraizada em terras de climas mais temperados, Ham foi destinado a uma terra de sol escaldante, fauna exuberante e riquezas naturais incalculáveis. Ham teve 4 filhos: Cush, Mizraim, Put e Canaã. Cada um deles desempenhou um papel crucial na formação das civilizações africanas antigas. Comecemos com Cush, o mais velho. Seus descendentes migraram para regiões que hoje conhecemos como Etiópia e Sudão. A linhagem de Cush é frequentemente associada aos reinos antigos da Núbia, conhecidos por sua grandiosidade cultural e poder militar. Entre seus filhos, destaca-se Nimrod, um caçador poderoso e fundador de cidades como Babel, que se tornaria um centro significativo na história bíblica. Mizraim, outro filho de Ham, é identificado como o ancestral dos egípcios. O nome Mizraim é sinônimo de Egito nas escrituras, refletindo a dualidade geográfica entre o Alto e Baixo Egito. Sob sua linhagem, surgiria uma das civilizações mais extraordinárias da história, cujo legado perdura até hoje nas pirâmides e templos que pontuam o Vale do Nilo. Put, embora menos mencionado, também desempenhou um papel vital. Seus descendentes se espalharam pelo norte da África, e alguns estudiosos acreditam que possam estar ligados aos povos do Corno de África. A história de Put, ainda envolta em mistério, nos convida a explorar e descobrir mais sobre as conexões ancestrais dos povos africanos. Por fim, Canaã, cujo destino foi diferente. Ele não é considerado um ancestral direto dos povos africanos, mas sim dos cananeus, que habitavam a região do Oriente Médio. A história de Canaã está entrelaçada com a maldição pronunciada por Noé, um episódio que ressoou através das gerações. Ham e seus descendentes não apenas repovoaram a terra, mas também plantaram as sementes de culturas vibrantes e civilizações que moldaram a trajetória da humanidade. Ao olharmos para a África e suas vastas contribuições para a história, vemos a marca indelével de Ham e sua linhagem, pioneiros de um continente que continua a influenciar o mundo até hoje. Imagine-se nos tempos antigos, logo após o dilúvio, quando os filhos de Noé receberam suas missões divinas para repovoar a terra. Cush, o primogênito de Ham, foi destinado a terras de beleza e riquezas inigualáveis, regiões que hoje conhecemos como Etiópia e Núbia. Desde o início, Cush se destacou como um líder visionário, guiando seus descendentes com sabedoria e coragem. Ao norte da África, entre o rio Nilo e as vastas savanas, Cush e seus descendentes começaram a construir uma civilização impressionante. Eles se estabeleceram ao longo das margens férteis do Nilo, onde a terra era rica e abundante. Nessas terras, eles criaram reinos poderosos, desenvolvendo habilidades avançadas em agricultura, arquitetura e comércio. A linhagem de Cush não só sobreviveu, mas floresceu. Seus descendentes são frequentemente associados aos antigos núbios e etíopes, conhecidos por sua resiliência e força cultural. As cidades que eles fundaram se tornaram centros de poder e conhecimento, influenciando civilizações vizinhas e deixando um legado que perdura até hoje. Entre os descendentes de Cush, um nome se destaca com brilho próprio: Nimrod. Conhecido como um caçador poderoso e um líder destemido, Nimrod estabeleceu alguns dos primeiros reinos pós-diluvianos. Ele foi responsável pela fundação de cidades icônicas como Babel, Ereque e Nínive, que se tornaram núcleos de civilização e cultura. Mas a influência de Cush não se limitou apenas à fundação de reinos. Seu legado é visível nas ricas tradições culturais e espirituais da Etiópia e Núbia. Estes povos desenvolveram uma identidade única, marcada por uma profunda conexão com a terra e uma espiritualidade vibrante que influenciou gerações. Os antigos núbios, por exemplo, construíram pirâmides e templos que rivalizavam em grandiosidade com os do Egito.
Suas realizações em arte, ciência e religião refletiam uma sociedade avançada e sofisticada. A Etiópia, por outro lado, é mencionada nas escrituras como uma terra de grande riqueza e poder, governada por reis e rainhas, cuja sabedoria e autoridade eram reconhecidas por povos distantes. Kush, portanto, não foi apenas um patriarca, mas o fundador de dinastias que deixaram uma marca indelével na história da África. Sua descendência deu origem a nações e culturas que continuaram a prosperar e influenciar o mundo antigo, uma história e tradição que ainda ressoa nos dias de hoje. Então, enquanto exploramos a trajetória de Kush e seus descendentes, vemos como sua história é um testemunho de resiliência, inovação e legado duradouro. Imagine-se às margens do majestoso rio Nilo, onde a vida pulsa e a terra é abençoada com fertilidade abundante. É neste cenário fascinante que encontramos Mizraim, um dos filhos de Ram, destinado a estabelecer uma nação que se tornaria sinônimo de poder, conhecimento e mistério. Mizraim não apenas povoou as terras do Egito, mas lançou as bases para um império que duraria milênios e deixaria um legado duradouro na história da humanidade. Desde o início, Mizraim demonstrou uma incrível habilidade em transformar o potencial bruto do Egito em uma civilização próspera. Ele e seus descendentes construíram cidades imponentes, erguendo templos magníficos e monumentos que desafiavam o tempo. Sob sua liderança, o Egito tornou-se um farol de cultura e inovação, onde as artes, a ciência e a religião floresciam em perfeita harmonia. As contribuições de Mizraim para a história egípcia são imensuráveis. Seus descendentes deram início à construção das famosas pirâmides, túmulos gigantescos que não apenas serviam como morada eterna para os faraós, mas também como símbolos de sua grandiosidade e poder divino. A Grande Pirâmide de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, é um testemunho impressionante da visão e da engenhosidade dos filhos de Mizraim. Mas a influência de Mizraim vai além das maravilhas arquitetônicas. Ele também é creditado com o desenvolvimento de um sistema de escrita que permitiu a documentação e a preservação de conhecimentos vitais. Os hieróglifos, com sua beleza enigmática, são mais do que simples símbolos. São portais para o entendimento das crenças, da ciência e da vida cotidiana dos antigos egípcios. A sociedade egípcia, estruturada sob a orientação dos descendentes de Mizraim, era altamente organizada e sofisticada. Os faraós, considerados deuses na terra, governavam com sabedoria e autoridade divina, mantendo a ordem e a prosperidade em suas terras. Sob a liderança destes governantes, o Egito floresceu como um centro de comércio, atraindo mercadores e exploradores de terras distantes. O legado de Mizraim também se estende à profunda espiritualidade do Egito. Seus templos e rituais religiosos eram uma expressão da conexão íntima entre o divino e o mortal. Os deuses egípcios, com suas histórias ricas e complexas, refletiam as forças naturais e os mistérios da vida e da morte. Mizraim e seus descendentes criaram uma cultura onde a fé e a vida cotidiana estavam entrelaçadas de maneira indissolúvel. Ao refletirmos sobre Mizraim, percebemos que ele não foi apenas um fundador, mas um visionário cujo impacto ressoou através das eras. O Egito Antigo, com suas inovações, sua cultura vibrante e sua espiritualidade profunda, deve muito de sua grandeza à liderança e à herança de Mizraim. Então, enquanto continuamos a desvendar os segredos das Escrituras e explorar as raízes de nossa civilização, convidamos vocês a se maravilharem com a história épica de Mizraim e a se inspirarem em seu legado duradouro. Fiquem atentos para mais revelações surpreendentes e que Deus os abençoe em cada passo dessa jornada de descoberta e compreensão. A história começa logo após o grande dilúvio, quando Noé, o salvador da humanidade, planta uma vinha e produz vinho. Numa noite, Noé, tomado pelo vinho, se embriaga e se desnuda em sua tenda. É neste momento que o drama se desenrola. Ham, o pai de Canaã, entra na tenda e vê seu pai nu. Em vez de cobrir Noé e preservar sua dignidade, Ham sai e conta a seus irmãos, Sem e Jafé, sobre a condição de seu pai. A reação de Sem e Jafé contrasta profundamente com a de Ham. Em um gesto de respeito e honra, eles caminham de costas para não ver a nudez de seu pai, cobrindo-o com um manto. Na manhã seguinte, ao acordar e descobrir o que havia acontecido, Noé fica furioso e pronuncia uma maldição. Mas aqui está o ponto crucial. A maldição não é dirigida a Ham,
mas a Canaã, o filho de Ham. Maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos, declara Noé. Este episódio tem sido fonte de inúmeros debates e interpretações errôneas ao longo da história. Por que Noé amaldiçoou Canaã em vez de Ham? O que realmente significava essa maldição? E talvez mais importante, como essa narrativa foi usada e mal interpretada ao longo dos séculos? Primeiro, vamos explorar o contexto e as possíveis razões por trás da maldição de Noé. Alguns estudiosos sugerem que a maldição de Canaã foi uma forma de punição indireta para Ham, uma vez que afetaria seu filho e sua linhagem. Outros acreditam que havia tensões pré-existentes entre as famílias de Noé, e a maldição refletia essas dinâmicas complexas. A interpretação errônea mais notória da maldição de Canaã surgiu durante os períodos mais sombrios da história, quando justificativas teológicas foram buscadas para práticas abomináveis como a escravidão. Alguns alegaram, de maneira infundada, que a maldição de Canaã justificava a subjugação dos povos africanos, ignorando completamente o fato de que a maldição foi especificamente sobre Canaã e não sobre todos os descendentes de Ham. Este abuso da narrativa bíblica serviu para legitimar injustiças atrozes, criando um legado de dor e opressão. É crucial desmascarar essas distorções e compreender que a maldição de Canaã não é um endosso divino para a escravidão ou a discriminação de qualquer grupo étnico. A Bíblia, quando lida em seu contexto completo e compreendida corretamente, não apoia a ideia de que qualquer grupo de pessoas é inerentemente inferior ou destinado à servidão. Na verdade, a história de Canaã é um lembrete poderoso da importância da justiça, da dignidade e da responsabilidade. Ela nos chama a refletir sobre nossas ações e suas consequências, tanto nas nossas vidas pessoais quanto nas estruturas sociais mais amplas. Enquanto continuamos nossa jornada através das Escrituras, é fundamental questionar e desafiar as interpretações que promovem divisões e injustiças. Precisamos buscar a verdade com corações abertos e mentes esclarecidas, reconhecendo que todos os seres humanos são criados à imagem de Deus e merecem respeito e dignidade. Então, à medida que exploramos a complexidade da maldição de Canaã, lembremos-nos de aprender com o passado para construir um futuro mais justo e compassivo. Fiquem conosco enquanto continuamos a desvendar os segredos das Escrituras, trazendo luz e entendimento às histórias antigas que ainda ressoam em nossas vidas hoje. Nimrod, bisneto de Noé e filho de Cush, é apresentado nas Escrituras como um homem extraordinário. Ele não era apenas um caçador habilidoso, mas um líder carismático e ambicioso que rapidamente se destacou em relação a seus contemporâneos. Em Gênesis 10, versículo 9, nos diz: Cush gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Ele foi um poderoso caçador diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. A fama de Nimrod não se limitava à sua habilidade na caça. Ele era um construtor de reinos, estabelecendo várias cidades notáveis, entre elas Babel, Erech, Acade e Calné, na terra de Sinar. Essas cidades não eram apenas centros de poder, mas símbolos da habilidade humana de construir e organizar. Sob sua liderança, Babel se tornou o coração pulsante de uma nova civilização, mas a ambição de Nimrod e dos habitantes de Babel não conhecia limites. Decidiram construir uma torre que alcançasse os céus, um monumento à sua própria glória e uma tentativa ousada de fazer um nome para si mesmos. Gênesis 11, versículo 4, relata suas palavras desafiadoras. Vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo toque os céus. Assim nosso nome será célebre e não seremos espalhados por toda a terra. Esta construção, a lendária Torre de Babel, era mais do que apenas uma obra de engenharia. Era uma declaração de independência da autoridade divina, um esforço coletivo para se igualar a Deus. A torre simbolizava o ápice da arrogância humana, um desejo de unidade e poder que desafiava a ordem estabelecida pelo Criador. Deus, observando a audácia dos homens, decidiu intervir. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo, e disse: Eis que eles são um só povo, e todos têm uma só linguagem. Isto é apenas o começo do que vão fazer. Agora não haverá restrições para tudo o que intentarem fazer. Então, em um ato de misericórdia e julgamento, Deus confundiu a linguagem deles, de modo que não pudessem mais entender uns aos e outros. A construção parou
e os povos foram dispersos pela face da terra, cada um com sua própria língua. A Torre de Babel se tornou um símbolo eterno da futilidade dos esforços humanos que buscam usurpar o lugar de Deus. Nimrod, o líder que impulsionou esta grande empresa, viu seu reino desmoronar em meio à confusão e à dispersão. A humanidade, dividida em várias línguas e culturas, carregou para sempre a lição da limitação e da necessidade de humildade diante do Criador. A história de Nimrod e da Torre de Babel nos oferece uma reflexão profunda sobre os limites do poder humano e os perigos da ambição desmedida. É um lembrete de que, apesar de nossa capacidade de criar e construir, devemos sempre reconhecer nossa dependência da vontade divina. Enquanto continuamos a desvendar as Escrituras, que possamos aprender com as lições do passado e buscar um caminho de sabedoria, humildade e reverência ao nosso Criador. Fiquem conosco enquanto exploramos mais histórias épicas e reveladoras da Bíblia. Caros amigos, chegamos ao final desta jornada fascinante pelas histórias e legados dos descendentes de Ham, um dos filhos de Noé. Ao longo deste vídeo, mergulhamos fundo na rica tapeçaria da história bíblica, explorando as origens e as contribuições dos povos africanos para a diversidade humana. Desde as missões divinas atribuídas a Noé e seus 3 filhos, até as histórias cativantes de figuras como Cush, Misraim e Canaã, testemunhamos o papel crucial desempenhado por esses personagens na formação das civilizações antigas e no desenvolvimento das culturas que moldaram o mundo. Descobrimos como as interpretações errôneas da maldição de Canaã levaram a equívocos históricos, justificando injustamente o tratamento discriminatório de certos grupos étnicos. É vital desmascarar essas visões distorcidas, reconhecendo a verdadeira mensagem por trás das narrativas bíblicas e evitando generalizações prejudiciais. Além disso, refletimos sobre o legado duradouro deixado pelos descendentes de Ham, cujas contribuições nas áreas da agricultura, arquitetura, navegação e outras esferas da civilização foram fundamentais para o florescimento das sociedades após o dilúvio. Por fim, ao explorar a figura enigmática de Nimrod e a construção da Torre de Babel, somos lembrados da importância da humildade diante do Criador e dos perigos da ambição desmedida. À medida que encerramos este capítulo, que possamos levar conosco as lições aprendidas e continuar a explorar as riquezas da história bíblica. Que possamos valorizar a diversidade humana e buscar compreender os legados deixados por nossos antepassados, enriquecendo assim nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada. Continuem explorando, aprendendo e buscando a verdade em todas as suas formas. Que a sabedoria das Escrituras continue a nos guiar e inspirar. Até a próxima aventura, meus amigos. Que a paz e a luz estejam sempre convosco.